Ei, 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 galera! Quando eu estou aqui é porque você tem que pegar na caneta. E a gente vai começar mais uma aulinha, pessoal. E agora, uma aula focando gestão escolar. Tudo bem? Um dos assuntos que cai muito em prova. Vejam que eu apenas falei gestão, eu não falei gestão democrática nesse momento. Então vejam aqui, a gente vai estudar gestão escolar. Pessoal, para uma escola dar certo, o que tem que acontecer dentro dessa escola? Ela tem que estar devidamente organizada, tá? Então a escola realiza um trabalho organizado. Se não realiza, deve realizar um trabalho organizado. Tudo bem? Agora, nós falamos a palavra gestão. Eu não quero entrar muito nessa questão técnica da diferença entre gestão e administração escolar. A verdade, gente, é que nós temos inúmeras teorias e muito se fala também sobre administração escolar. Por que eu estou começando com esse conceito de administração? Porque, obviamente, que as escolas são administradas. E dentro dessa administração existe um modelo de gestão. Tá? Agora, a administração é um termo mais antigo. Já na escola tradicional utilizava-se o termo administração, né? E aí, eu acho que o interessante é eu colocar aqui para vocês um posicionamento do professor Vitor Paro. Então, o professor Vitor Paro, professor da USP, ele vai dizer que a administração é justamente o quê? É a utilização de recursos, é a utilização... Ixi, deixa o vermelho para lá, né? Vamos continuar com o azul. Então, é a utilização de recursos de forma racional para se chegar a um fim. Ou seja, a partir dessa ideia de administração, nós temos aqui a questão da racionalidade, a forma como ela é realizada, e nós temos algo que é muito importante, que é atingir fins, tá? Chegar a um fim, ou então, posso dizer, para se atingir determinados fins, ou para se atingir fins. Não tem problema. A questão aqui é a seguinte, gente. A questão fundamental aqui é a seguinte. Qual fim é esse aqui para a educação, para a escola? É o trabalho pedagógico. Tá? Então, a administração escolar, ela vai se preocupar com essa finalidade aqui, ó, com o trabalho pedagógico. O que tem de mais importante na escola é o trabalho pedagógico. Assim, toda a equipe escolar se mobiliza para essa finalidade, desde o zelador até o diretor, coordenadores, professores e tudo mais. Todos querem essa finalidade, o trabalho pedagógico, com uma finalidade bastante estrita, que é a educação de qualidade. Bom, visto isso, é importante também nós deixarmos claro que para o professor Vitor Paro, e eu já falo, por que eu estou falando do professor Vitor Paro? Porque o enfoque da aula é com base no professor Libânio. Tá? Mas eu vou dar algumas observações aqui do professor Vitor Paro, porque ele cai em provas. Ele resume da seguinte forma: enfim, dentro da escola, a administração é mediação. Está aqui. A administração é mediação. Pessoal, o ser humano é dotado
de algo muito especial dele, que é a questão da liberdade. O próprio ser humano construiu sua liberdade, né? Então, é um pouco errado nós dizermos que uma pessoa administra a outra. Se nós entendermos a escola como um ambiente em que administradores administram seus administrados, então a gente está falando de um ambiente autoritário, um ambiente que restringe a liberdade de outros indivíduos. Então a ideia na escola não é essa. A ideia primordial para o professor Vitor Paro não é essa. A ideia primordial para ele, mediação, quer dizer o quê? Conseguir os meios, conseguir meios para se atingir fins. Então a equipe pedagógica se mobiliza em prol da educação. E não há essa necessidade meramente de ordenações, de se estabelecer quem manda e quem não manda. O mais importante dentro da administração escolar é todos compreenderem o trabalho que será realizado para que todos possam ter suas tarefas, suas atividades, mas que haja uma participação em torno disso também. Então, qual é a ideia do professor Vitor Paro quando ele fala que administração é mediação dentro da escola? De que não há necessidade de existir um administrador e um administrado. Não há necessidade de existir na escola quem manda e quem obedece. Tudo bem? Então, a questão é muito mais complexa, porque o trabalho educativo é um trabalho coletivo. Bem, voltando para o professor Libânio, ele dá alguns enfoques, pelo menos 2 enfoques para a questão da administração escolar. E aqui a gente entra, na verdade, em gestão escolar, ou seja, dentro da administração, qual é o modelo de gestão que vamos utilizar? E aí surgem 2 enfoques. O primeiro enfoque dado pelo professor Libânio é o científico racional. Então, o primeiro está aqui, científico racional. Principalmente a escola brasileira do século XIX nunca teve muita necessidade de administração. A grande tarefa da escola era colocar alunos, atrair alunos para dentro dela, principalmente alunos da elite. Assim foi até os anos 60. Até os anos 60 a escola atraía a elite. Esse era o trabalho dela. Mas já desde os anos 30, com os pioneiros da educação, por exemplo, lá com Anísio Teixeira, já existe essa necessidade de uma organização para a escola, de uma gestão escolar, né? E essa gestão escolar, num primeiro momento, ela é técnico-científica porque existe uma tendência, quando nós falamos de administração, existe uma tendência de nós olharmos para as empresas do ramo privado e aí copiarmos metodologias das empresas e trazermos essas metodologias para dentro da escola. Então, o enfoque científico-racional, ele tem um pouco dessa característica. Por exemplo, é um enfoque objetivo, neutro, técnico. Então, uma gestão científico-racional, ela tem essas características aqui. Ser uma administração, uma gestão, né, objetiva, neutra e técnica. Neutra, gente, isso aqui é fundamental. Ó. Problemas políticos são problemas da política. Problemas educacionais são problemas da escola. Não há essa mistura entre o que é o político e o que é educacional, como já defendia o Freire, como defendia o Anísio Teixeira. Não há isso. Tá? Neutro eu cuido de questões pedagógicas. Questões políticas é com o governo, para outras esferas públicas. Outra característica dessa gestão científico-racional, além de objetiva, neutra, vou colocar com A aqui, ó, objetiva, neutra e técnica, né? Ela também tem uma natureza aqui da racionalidade, né? A racionalidade quer dizer o seguinte, que é possível haver dentro da escola
planejamento e coordenação. Todas as atividades realizadas dentro da escola podem ser planejadas e devidamente coordenadas. Tudo que acontece na escola pode ser devidamente planejado, pode ser devidamente coordenado. Para quê? Para que ser devidamente planejado e devidamente coordenado? Para que exista o resultado. Para que a escola chegue à eficiência. Para que a escola chegue à eficácia. Para que a escola chegue à eficiência, para que a escola alcance cada vez mais a eficácia. Esses aqui são os resultados desejados. Sob esse ponto de vista, o que você pode estar perguntando de repente é o seguinte: mas professor, parece ser interessante esse modelo de gestão aí. Parece ser interessante. E por que que autores como o próprio professor Libânio, por que que autores como o professor Vitor Paro, por que que autores como o professor Demerval Saviani, por que que eles não gostam desse sistema para a educação? Primeiro, gente, porque é um sistema que nasceu equivocado dentro da escola. Ele não quis olhar para as empresas no sentido privado, dentro do sistema capitalista, e tirar a essência dela. Eles quiseram tirar uma maquete, algo pronto para se aplicar à escola. E a educação, ela não é vendida como um produto dentro do sistema capitalista. Não é assim que trabalha com a educação. Um outro detalhe, gente, é o seguinte: a educação, ela é movida por políticas públicas. São as políticas públicas, as políticas do Estado que dão um norte para a educação. Dentro dessa perspectiva científico-racional, que está mais distante dos ideais de educação, é óbvio que o Estado brasileiro pode estar bem, vamos dizer assim, bem intencionado. Mas o resultado adquirido com eficiência e eficácia não é um resultado bom para a educação, no sentido de formação do homem enquanto ser histórico, o homem dotado de cultura, né? Então, esse modelo aqui, ele não é um modelo defendido por esses autores que eu falei para vocês, né? Aliás, não é um modelo que é defendido pela própria LDB, mas é um modelo que se aplica em muitas escolas hoje, tradicionalmente, no dia a dia, tá bom? Qual é o modelo que aparece para vocês em provas como sendo aquele modelo aquele enfoque mais desejado dentro da gestão escolar? É o modelo crítico, gente, é o enfoque crítico, ó. É esse aqui, é o enfoque crítico. Esse enfoque crítico aqui, ele tem uma natureza sociopolítica. Natureza sociopolítica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para a escola que tem uma gestão fundamentada num enfoque crítico, para essa escola aqui, os assuntos sociais e políticos também interessam à escola. Não são assuntos que estão fora dos muros da escola. Esses assuntos também interessam à escola, tá? Então, nós temos aqui essa natureza sociopolítica. E mais, agora, diferentemente daqui, que eu quero simplesmente resultado, eficiência e eficácia, ou seja, o foco aqui está na tarefa, naquilo que vai ser realizado. Aqui nesse enfoque crítico, o foco está nas pessoas. O que tem de mais importante nesse modelo de gestão aqui são as pessoas. E as pessoas são importantes por quê? Porque a partir delas nós geramos intenções e a partir delas nós geramos integrações e interações. Então vejam o seguinte: dentro desse aspecto aqui, científico-racional,
um determinado membro da equipe pedagógica realiza uma atividade porque está escrito no regimento. Está escrito no regimento. Aqui não. Aqui ele realiza uma determinada atividade porque é a intenção dele, é a vontade dele de que aquilo ocorra, de que aquele resultado seja atingido do ponto de vista pedagógico. Faz parte das pessoas interagirem, conversarem, dialogarem, tentar encontrar soluções para o trabalho pedagógico, para o processo educativo. Então, além de ter essa natureza sociopolítica, nós podemos dizer que existe uma forte carga ética e moral aqui dentro, porque parte do indivíduo a vontade de ser educador. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. E o que nós vamos perceber? Para o enfoque crítico, a escola não é só uma instituição social que recebe alunos. Não. Olha o que seria a escola dentro desse enfoque crítico. A escola, gente, é um espaço de construção da sociedade. De construção da sociedade. Então está aqui. É um espaço de construção da sociedade. O que eu construo nessa sociedade aqui? Os ideais. Aquilo que muitas vezes o currículo me traz. Aquilo que muitas vezes a ética, a moral, a cultura me traz, e que seja bom, que seja positivo, e eu quero reproduzir isso, no sentido, não reproduzir, mas eu quero construir em cima disso novos valores, ou fortalecer determinados valores dentro da sociedade. E quem participa desse processo de construção da sociedade? Participam os pais, participam os alunos, participam os professores, etc. Tá? Então participam pais, alunos, professores, etc. Então nós temos aqui um enfoque crítico. E qual é o objetivo que nós temos nesse enfoque crítico? Olha que interessante, é alcançar também a partir da educação a eficiência, ó. É o mesmo. É o mesmo objetivo. A diferença é que no enfoque científico-racional, a eficiência diz respeito a resultados desejados principalmente em torno de números, de índices. E aqui não. Aqui a eficiência diz respeito à formação do ser humano histórico. Formação do ser humano, hífenzinho, aqui ó, hífenzinho histórico. Quando eu falo ser humano, gente, formação do ser humano histórico, eu estou querendo dizer o seguinte, olha que interessante, o ser humano, ele constrói tudo isso que nós vemos, o fato do homem ter ido à Lua, tudo que nós produzimos, toda a tecnologia, tudo isso só foi produzido por quê? Porque alguém pensou o que queria fazer, dimensionou como iria fazer e fez. Isso é típico do trabalho do ser humano, né? Ele criando meios para uma determinada finalidade. É típico do trabalho do ser humano ao longo da sua vida. E isso só existe porque existem intenções. É a intenção do homem em transformar o meio. E depois que nós analisamos tudo que o homem transformou, a gente chega numa coisa chamada cultura. Todos os valores, os símbolos, os objetos, tudo que nós transformamos, tudo aquilo com o que nós convivemos se chama cultura. E o mais interessante disso tudo, gente, cada geração não precisa recomeçar do zero o seu processo cultural. Nós podemos herdar aquilo que foi construído culturalmente por outras gerações. Por isso que nós temos esse enfoque aqui em torno do ser humano também. A escola precisa formar um ser humano histórico, que mantenha a sua linha progressiva, que mantenha a sua contribuição
com aquilo que acontece na vida humana, tá? Bem, isso tudo em torno de gestão, gente. Vejam que a gestão acaba sendo o quê? Aquela ideia do Vitor Paro. É a utilização de recursos de forma racional para chegar a um fim. Então, qual é a racionalidade que eu quero dentro da minha escola? Científico-racional? Ou não, eu quero uma racionalidade mais crítica. Eu quero um posicionamento mais crítico, uma gestão mais crítica. Tudo bem? Bem, ainda com base no Libânio, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver alguns modelos de gestão, que as provas também podem chamar de enfoques. Modelos de gestão ou enfoques. O primeiro modelo de gestão é um modelo também científico, é um modelo técnico-científico. Então, o primeiro é um modelo técnico-científico. Qual é a grande característica desse modelo técnico-científico, pessoal? A grande característica desse modelo aqui, ó, de escola, ele está voltado para aquele enfoque ali, científico-racional. Mas o Libânio acaba criando, né, desenvolvendo essa divisão que nós vamos fazer aqui. Uma coisa muito importante que aparece lá na tua prova é o papel do diretor. O diretor centraliza todo o poder nele. Centraliza poderes. Bem? O diretor centraliza. Todas as decisões estão centralizadas nele. A palavra final será minha, mas a forma como tudo será pensado também compete a mim. Tá? Então nós temos aqui, diretor, centraliza poderes. Pelo fato desse diretor centralizar poderes, são criadas dentro da escola as hierarquias, ou então o quadro hierárquico, a estrutura hierárquica. E dentro dessa hierarquia rígida, nós temos duas questões interessantes aqui. A primeira diz respeito ao funcionalismo. Então, nessa perspectiva aqui, cada um tem uma função. E a exerce de forma rígida. Podendo dizer até de forma limitada. Tudo bem? E ainda, dentro dessa escola, nós temos uma comunicação linear. Não há uma comunicação difusa em que os mais variados setores da escola têm autonomia para se comunicarem, em que, por exemplo, eu posso migrar do setor mais simples para o mais complexo para me relacionar. Né? Por exemplo, do setor mais simples da escola com a direção. Qual é a ideia aqui de comunicação linear? Manter essa hierarquia. Então eu tenho uma hierarquia, professor, coordenador, supervisor, direção, e abaixo do professor outros cargos. Bom, um outro detalhe que nós temos aí com relação a esse modelo de administração ou de gestão é que a ênfase está nas tarefas e não nas pessoas. Ó. ênfase nas tarefas e não nas pessoas. ênfase nas tarefas e não nas pessoas. Vão copiando aí, enquanto eu apago desse lado aqui. ênfase nas tarefas e não nas pessoas, a gente volta naquele ideal de um objetivo, de um resultado eficiente, né? De um resultado que tenha eficácia ou eficiência, ou os dois. Bem, além daquele modelo de gestão ali, um outro trazido pelo professor Libânio é o modelo, é a gestão, vou deixar entre parênteses, é o modelo autogestionário.
modelo autogestionário. Por que modelo autogestionário? Esse modelo aqui, gente, a autogestão, vem daquela vertente do começo do século XX no Brasil, que é do anarquismo. Então, aquelas escolas, aqueles grupos anárquicos que já traziam os valores do anarquismo para dentro da administração escolar, houve um processo de construção aqui desse ideal, né, de autogestão. Então, nós temos um processo autogestionário, uma escola autogestionária, aí como queiram trabalhar com esse nome aqui. Então, uma coisa importante, primeiro, descentralização. Não há essa figura do diretor centralizado, tá? Centralizador. Então, a primeira característica é essa aqui, ó, descentralização. O poder não está nas mãos de uma única pessoa. Tá? Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, gente, participação coletiva. A participação coletiva, ela existe tanto na hora de tomar iniciativas, na hora de elaborar projetos, como também na hora de tomar decisões, e vice-versa. Então, as decisões são tomadas coletivamente e as atividades são realizadas também coletivamente. E um modelo muito peculiar desse tipo de escola, de tomada de decisões, são as assembleias. Então, tudo é decidido em assembleias. Tá? Tudo decidido em assembleias. Só que esse modelo aqui, gente, para a nossa prova, ele é bem menos importante. Tá? Por quê? Porque ele existe muito pouco. E a escola pública, os estados, os governos de cada estado não estão focados nesse modelo. Obviamente que não. Por quê? Porque em uma administração autogestionária, as normas que vêm do estado, as regras que vêm do estado, não interessam a esses gestores aqui, tá? A esse modelo de gestão. Não interessa. Eles não se apegam a normas e sistemas de controle. Eles fazem as suas próprias normas e eles constroem coletivamente seus próprios sistemas. Agora, quando eu falo de LDB, de Lei de Diretrizes e Bases, aí não tem como nós fugirmos disso aqui, ó, gestão democrática participativa. Gestão democrática participativa. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que agora nós estamos falando de um ideal de gestão em que todos na escola, todas as pessoas, inclusive alunos, participam desse modelo aqui de gestão. Então a gente tem aqui, ó, a direção da escola atuando e decidindo, a direção atua e decide junto com o restante da equipe escolar. E também participam desse modelo de gestão aqui os pais e também os alunos. E você pode até colocar aqui na frente a comunidade. Tá? A participação de todos aqui é bem-vinda. Logo, qual é o modelo de decisão que nós temos? Decisões coletivas. Aqui, ó, modelo de decisão. Decisões coletivas. Não há uma única pessoa responsável para decidir o futuro da escola, os planejamentos. E o grande exemplo está aqui, né? No projeto político pedagógico, que para a LDB deve ser feito dentro de uma gestão democrática. Não existe, gente, projeto político pedagógico se não for dentro de uma gestão democrática. Tudo bem? Um outro ponto. Se todos participam, para participar, todos têm que estar bem intencionados e integrados, interagindo com a escola. Além disso, qualidade, pessoal. Os participantes precisam ter qualidade. Os
participantes devem ter conhecimento e competência. Devem buscar isso constantemente. Porque se nós estamos falando de uma gestão democrática participativa, todos vão atuar. E para que o trabalho seja 100%, para que o trabalho atinja a finalidade desejada, todo ele deve ser bem feito. Tá? Então não dá para ter uma gestão como essa se não houver qualidade, se não houver competência, se não houver conhecimento, se não houver profissionalismo. Tudo bem? Um ponto importante. Como a gente está falando de algo democrático, de algo participativo, também fica muito difícil definir 100% o que vai acontecer nessa escola. Então, os processos, eles devem ser avaliados o tempo todo. Então, vejam aqui, ó, é muito importante que existam as avaliações diagnósticas sobre a gestão e sobre o trabalho pedagógico. Sobre a gestão e sobre o trabalho pedagógico. Então, todos avaliam e todos são avaliados, ó. Todos. Inclusive o diretor da escola. Todos avaliam e todos são avaliados. Ok? E aqui nós temos um ponto que é fundamental para nós encerrarmos, que é o seguinte: por que esse foco nas pessoas e não nas tarefas? Porque, independentemente de tudo que aconteça na escola, gente, às vezes nós temos escolas que são extremamente organizadas, mas ela não está pensando no aluno. Ela não está pensando em formar o aluno. Então, o que é muito importante aqui, ó, uma observaçãozinha. O que eu tenho de mais importante dentro dessa escola, dentro de uma gestão democrática, participativa? São as pessoas, como nós já vimos, é o que acontece no enfoque crítico. As pessoas são mais importantes. E por que as pessoas são mais importantes? Porque as pessoas possuem subjetividades. E aqueles alunos que nós estamos educando também possuem suas subjetividades. Tá? E essa subjetividade quer dizer o quê? Valores, princípios. Então, o que as pessoas pensam é importante que seja ouvido. Tudo bem? As subjetividades são fundamentais para os processos mediadores dentro do trabalho, dentro da escola, para o trabalho escolar, para o trabalho pedagógico. Aqui, gente, eu tenho só um resumo de informações que costumam aparecer nas provas. Mas essa aula está dividida em duas etapas. Agora, na próxima aula, vocês vão ver as estruturas dentro da escola, tá? Quais são os setores, como que se estrutura uma escola, e eu volto a falar mais um pouco sobre gestão democrática, tudo bem? Então, ó, bons estudos, até a próxima aula.